Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati, dessa vez tem um nome estranho aí, você está vendo Trezena de Santo Antônio. Na verdade, sim, tudo aquilo que você imaginava saber sobre Santo Antônio, você estava usando o santo errado sua vida inteira, e hoje a gente vai aprender sobre rezas, sobre a dedicatória certinha, né? E por isso a gente veio com uma especialista no assunto. E, na verdade, a gente podia ter um episódio de 4 horas e só ficar escutando a nossa convidada de hoje falar a lista de compras do supermercado dela, que já ia ser aprendizado e sabedoria para todo mundo, né? Mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, Rodrigo Lutarque do Boteco. Salve, pessoal! Hoje a gente vai aprender como a gente saiu da contagem do Homer e agora a gente vai começar a novena de Santo Antônio. Diretamente dos reinos pagões da André Correia. Saudações, seres humanos. Hoje eu estou super interessado porque é totalmente fora do meu universo. Então, todo assunto que chegar vai ser muito bem-vindo. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, se você está aqui comigo, Konbanwa, se você está no Brasil. Konnichiwa, estiver vendo à tarde isso gravado em outro horário. Minha voz está engraçada porque eu estou com um problema respiratório, mas isso não vai me impedir de perguntar se o Santo Antônio no copo é real ou não. E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Porque a gente deve lembrar que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a declaração que sai da boca de Deus. Vamos conhecer um pouco mais sobre trezena, Rodrigo. Não é novena, não, é trezena. Obrigada. E a nossa convidada de hoje já veio aqui no programa umas 2 vezes. É a pessoa mais amorosa do mundo. Se você estiver na mesma sala com ela, é impossível não ir lá correndo para dar um abraço e um beijo. Só dela estar aqui, como eu falei, a gente podia pôr ela 4 horas só para ela falar assim da lista de supermercado que ela faz, que a gente já ia ficar mais sábio, né? Queria dar as boas-vindas, Déa, filha da água. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, muito prazer de estar aqui novamente, e é um prazer sempre, né, trazer um pouquinho daquilo que a gente sabe para agregar, eu sempre prezo por isso. Um pouco de sabedoria, um pouco de conhecimento de cada um nos torna, sei lá, um pouquinho melhores, né? E eu faço isso com muito amor, estar aqui para falar sobre Santo Antônio, sobre Trezena, sobre amor, né? Porque Santo Antônio era amor e alegria. Então, vamos combinar as duas coisas e falar um pouquinho sobre isso. Muito prazer. Vamos lá. Então, para o pessoal que chegou agora para começar, eu acho que o ideal seria perguntar e começar quem é Santo Antônio, em primeiro lugar, né? Então, falar um pouquinho de quem é esse santo. Eu poderia reverter um pouquinho essa questão, porque eu acho que antes da gente falar do santo, seria importante falar sobre o homem, né? Porque a gente tem sempre esta visão, ou tem este pensamento, ou só se importa, né, com o lado sagrado do ser, e o ser, ele é sagrado e ele é profano, né? E ele, antes de se tornar um santo, que ele só se torna santo pós-morte, ele foi um homem. E ele foi um homem que ele nasceu numa família abastada, numa família rica, né? Ele nasceu em Lisboa, em Portugal, estudou desde a tenra idade com os cônegos do lugar, da cidade de Lisboa, na Sé, na Catedral. E aos 15 anos, ainda bem jovem, ele iniciou, por um chamado, né, ele iniciou os estudos teológicos dele. Então, quando ele, assim, a contragosto da família, porque, veja bem, uma família abastada, naquela época, gostaria o quê? Que aquele filho assumisse os negócios da família, assumisse as riquezas da família, né? E ele foi contra esta jornada.
Então, ele começa os estudos teológicos e assim, Antônio não, estamos falando ainda de Fernando, porque ele nasce Fernando, né? Fernando, ele era muito introspectivo, e ele tinha um desejo, e ele gostava muito de estudar, ele tinha uma aptidão, né? Ele tinha uma fome, uma gula por conhecimento. Então, quando ele viu que através, né, do estudo e que saindo, já pensando que ele não gostaria de seguir aquela vida que o pai lhe oferecia, ele ingressou no mosteiro de São Vicente para estudar, e ali ele estudou tudo. Ele estudou ciência, matemática, filosofia, teologia, estudou tudo o que ele podia, até porque ele tinha uma biblioteca imensa à sua disposição, né? E, a partir daí, também, ele teve o chamado para uma vida monástica, né? Para uma vida sacerdotal. E ele passa do mosteiro de São Vicente para o mosteiro de Santa Cruz para iniciar o seu caminho monástico. E o mosteiro de Santa Cruz é o mosteiro da ordem de Santo Agostinho. Então, ali, ele começa a sua formação, né, enquanto padre, inclusive recebe ordenação, né? Num determinado momento ali da vida dele, já nesse mosteiro, já numa vida sacerdotal, 5 freis franciscanos, né, pedem hospedagem porque estavam de passagem para uma missão de conversão em Marrocos. E Santo Antônio, ele é bem conhecido por conta da sua oratória. E também porque ele gosta, como ele tem essa fome de conhecimento, o que ele faz? Ele serve jantar, ele hospeda, ele né, na verdade, aquele que cuida da hospedagem de andarilhos que passam pelo mosteiro. Ele conversa muito com esses freis e ele se entusiasma, né, com a ordem dos franciscanos, com as regras que tem nesta ordem, nesta congregação, que acaba de nascer, que ali ela é uma ordem ainda muito jovem. E ele se empolga, ele se entusiasma. Por quê? Porque ele observa e ele nota o quão aqueles freis vivem o evangelho, né? O quanto aqueles freis são humildes, o quanto aqueles freis têm um fervor, e é isso que os move, por exemplo, para essa missão para Marrocos. Então, ali já é plantada uma sementinha em Fernando de que, embora ele goste, ele ame aquela congregação, aquela ordem da qual ele faz parte, que são dos agostinianos, mas já nasce uma inquietação dentro dele, né? Porque ele nota a diferença das regras, ele nota a diferença, digamos assim, das missões de cada ordem. Esses freis vão, e quando eles voltam mortos, eles voltam como mártires. E aí é quando Antônio tem um estalo, ele quer ser um mártir como aqueles freis. Então, ele pede dispensa da batina dos agostinianos e pede ingresso na ordem dos franciscanos. A partir daí, Fernando se torna Antônio. Ele troca o nome, né? De certa forma, como um rito de passagem, como deixando aquela vida pregressa das regras, das súmulas dos agostinianos, para, de fato, viver as regras da ordem franciscana menor. Então, ele vai viver, né, trabalhando incessantemente nas missões, e ele é muito fervoroso, ele abraça aquelas causas, né, de uma forma muito intensa.
Então, ele passa longos anos da vida dele jejuando bastante, trabalhando bastante, e recebendo sempre, por conta do seu poder de comunicação, por conta do grande conhecimento que ele tem, apesar de ser aparentemente tímido, né? Mas quando ele está em conversão, quando ele está em oratória, é um outro ser. Então, ele pede também para ir em missão para Marrocos. Outra virada na vida dele, porque ele vai, mas ele não consegue cumprir a missão dele, porque nessa época é como se tivesse ali uma pandemia, uma febre, ele não consegue cumprir essa sua missão em Marrocos. Ele volta, ele está voltando para Portugal no navio, e os ventos mudam e o levam para Assis, para Itália. E lá ele conhece São Francisco de Assis. Ele chega no momento em que houve uma convocação de todos os freis, de todos os frades, para uma reunião com Francisco de Assis, e ele está no meio de milhares deles, né? É o mais novo, é aquele, sabe, que está chegando agora, que não conhece todas aquelas pessoas, tímido no seu lugar, quietinho ali. Ele participa das reuniões e, num belo dia, é necessário que um dos freis faça ali uma homilia ou uma palestra, na verdade, sobre determinado assunto. Este frei fica impossibilitado de fazer essa palestra, e os frades que ali, naqueles dias, tinham conversado com Antônio, que perceberam o seu grau de inteligência, o grau de conhecimento, principalmente porque ele se especializou nas escrituras sagradas. Então, ele dominava de uma maneira tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão profunda, que encantava quem o escutava falando sobre essas escrituras. E aí alguém falou para Francisco que seria bom ele discursar no lugar daquele frei que não podia, naquele momento, né, fazer lá a palestra. E aí, quando Antônio abre a boca, Francisco percebe o quão este frei, né, vai ser importante para a ordem, que ainda é muito jovem e que precisa de bons pregadores, e que precisa de pregadores não só com palavras, mas com alto grau de conhecimento e, mais do que isso, com exemplo. Então, ali eles se tornam amigos. E, a partir daí, Antônio tem, né, sobre a sua tutela, responsabilidades desde muito jovem. E que também gera aí uma questão do nascimento do Fernando, porque alguns dizem que ele nasceu em 1191, outros dizem que ele nasceu em 1995, e há alguns anos atrás foi feita uma pesquisa nos seus ossos, né? E aí a gente descobre que Santo Antônio não era tão jovem assim, ele tinha lá pelos 40 ou mais de 40 quando morreu. Mas ele pega essas responsabilidades, né? Desde muito cedo, ali na ordem. E assim, Antônio começa a ter visibilidade, né? Por conta do seu comportamento humilde, por conta do seu exemplo de amor, de fervor, por conta do seu conhecimento. Então, até aí, a gente tem, né, a história do homem, né, deste homem que nasceu em família rica, que poderia ter feito um outro caminho na vida, mas que escolheu a vida eclesiástica para seguir a sua missão de vida. Vou aproveitar, deixa então, para poder fazer a minha pergunta, que ela conversa com esse encerramento que você fez dessa parte, né? A gente sabe que, não só pelo que você contou, mas para quem estuda um pouco mais, que
Fernando, né, o Antônio, né, o que a gente vai chamar de Santo Antônio posteriormente, ele vem de uma família rica, ele era filho único, e ele tem um comportamento que, para a maioria das pessoas, é um absurdo, né? Você recusa o luxo da vida da sua família para entrar numa ordem monástica. Tudo bem que, se a gente pegar para pensar a ordem dos agostinianos, não é uma ordem Humilde assim. tão humilde assim, né? Então, tem, mas, mas mesmo assim, como é que você acha que foi, né? Porque esse baque, essa transformação para entrar nos franciscanos. Porque quando ele entra nos franciscanos, né, pelo seu relato, ele ainda está na época da primeira ordem, que ela tem uma pegada mais mendicante mesmo, né, ainda com Uhum. Francisco. Depois a gente vai ter a segunda ordem, a terceira ordem, e aí vai modificando um pouco a estrutura dos franciscanos. Mas como é que você vê essa percepção, uma percepção sua, dessa transformação? Que, saindo da casa dos pais, onde ele tinha tudo, ele entrou no monastério, onde, de certa forma, ele continuou tendo tudo, só que com outras responsabilidades, né? E agora, quando ele faz essa migração, ele precisa se despojar das questões materiais de verdade. Então, eu vejo assim, dentre tantos santos, né? Eu vejo que Santo Antônio, na verdade, ele já estava predestinado a isso. Dentro dele já havia uma inquietação, porque mesmo ele tendo à disposição dele, digamos assim, um certo conforto, mas ele nunca se sentiu confortável tendo este conforto. Então, era da essência dele, né? Era da essência dele esta mudança. Eu acredito, e aí eu não estou falando só de Antônio, eu estou falando que o ser humano, e se eu estiver enganada, ou enfim, me desculpem, mas eu acho que o ser humano, eu penso que o ser humano ele tem um grande poder de adaptação, sabe? E quando isso vai de encontro ao que está dentro, ao que era a essência dele, será que ele sentiu tanta dificuldade assim? Porque era da essência dele, ele não se conformava, tanto que quando eu falo que a saúde do Antônio era muito vulnerável, era por conta desta questão dele se doar tanto para o trabalho, tanto para as devoções, como os longos jejuns que ele fazia, tanto quanto ele tirar o que ele tinha para dar para quem não tinha nada. Tanto é que ele é chamado, né, santo dos pobres. Quando se refere a Santo Antônio, e é uma coisa que a gente vai falar depois, porque é muito legal, ele é considerado o pão dos pobres. Então, eu acredito que ele não teve tanta dificuldade quanto provavelmente outros ou alguns de nós teríamos, por conta desta essência dele já trazer esse serviço, né? Este se colocar de prontidão a essa vida consagrada a Deus, que ele sempre entendeu como muito simples, né? Assim como vocês estavam falando sobre xamãs aí no início, né? Assim como São Francisco é conhecido como o grande xamã, Antônio também tem essa ligação muito com a natureza. E pela observação da natureza, esta simplicidade e o entender que ele não precisaria de muito para viver. Perfeito, obrigado. De nada, amor. E aí, como é que foi o final da vida dele, né? Então, é aquilo que eu falei mais ou menos aqui, que, né, ele trabalha muito, ele sempre muito responsável por todas as atribuições que lhe são dadas, ele viaja muito, e hoje eu estava falando, né, tem uma afilhada que hoje ela teve um probleminha com o carro e tal, e aí eu falei assim, e eu lendo ainda alguma coisa sobre o motor, eu digo, gente, como é que eles faziam naquela época, né? Porque era um sacrifício
né, bem grande, né, para ir se deslocar de um lugar ao outro. E Antônio, ele foi muito ativo nessa parte, né? Ele andou muito, ele conversou muito, ele enfrentava, né, os hereges. Inclusive, uma das denominações de Antônio é martelo dos hereges, né? Porque ele tinha esse trabalho. Bom, para começar, Antônio ele simplesmente repudiava, né, as diferenças sociais, né? Então, ele sempre colocou que aqueles que tinham muito, aqueles que escravizavam, aqueles que exploravam o mais pobre, era o pior ser humano. E ele sempre batia de frente com essas pessoas. E ele sempre tinha argumentos muito fortes, devido ao seu conhecimento e devido ao seu fervor. Então, quando, né, Antônio ele tinha a saúde muito debilitada, Antônio fica doente, e aí, na época, ele foi diagnosticado com uma coisa que hoje nós chamaríamos com um problema sério de circulação, e que ele teve um problema cardíaco, inclusive em função disso, devido à fragilidade do físico dele. Então, quando ele passa mal perto de Pádua, não necessariamente em Pádua, na Itália, né? E aí ele pede para ser levado para o seu mosteiro, aonde ele queria ir junto, ficar próximo aos irmãos. E nesta viagem, ele não consegue chegar em Pádua, ele morre no meio do caminho, num lugar chamado... Ai, meu Deus, a cabecinha funciona... Arcela, eu acho que é isso. Não sei bem se é essa a pronúncia. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque neste lugar existe um convento, né? Um convento das Clarissas, que é a ordem feminina dos franciscanos, né? E neste mosteiro existe uma mulher chamada Helena. É uma freira que ela alcançou vários níveis, inclusive foi madre superiora deste convento, e ela era tão ligada a Antônio porque, aos 12 anos, ela pediu para que Antônio descesse o véu das Clarissas, porque elas eram enclausuradas, né? O trabalho delas, elas ficavam no mosteiro, mas elas não saíam, elas eram enclausuradas. Então, ela pediu para que Antônio descesse esse véu para que ela pudesse ingressar nesse mosteiro, e aos 12 anos ela entrou, e ela sempre, assim como Clara foi para Francisco, Helena foi para Antônio, porque ela sempre ali, os enclausurados, eles têm uma vida contemplativa muito forte, né? E ela sempre orava, ela sempre rezava para que a pregação de Antônio, para que as missões as quais ele era levado a cumprir, fossem de sucesso, tivessem muito êxito. E ela tinha uma ligação muito forte com Antônio. Então, ele morre próximo a este convento. E o corpo dele vai para este convento, né? E depois é transportado para Pádua. Então, hoje, inclusive, existem os restos mortais de Santo Antônio, que foi o santo canonizado em menor tempo da história, né, da Igreja Católica, está próximo à cela onde Helena fazia as suas orações para ele ter êxito nas suas missões. Isso eu acho assim, uma coisa interessante, porque a gente, né, não sabe esses fatos que está ali na vida do homem, né? Então, ele morre
e aí ele é enterrado em Pádua. E aí é aquela coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Os portugueses brigam porque foi lá... Não é que brigam, né? Detém o poder de ter ali o santo como sendo seu, né? Porque ele nasceu em Lisboa, e o povo de Pádua, né, briga porque foi lá que ele morreu. Então, assim, se o povo bem entendesse, olha só que lindo, né? Um lugar é um berço e o outro é a mortalha. Vida que segue. Então, ele morre nesse momento. Um ano depois, ele é canonizado. E aí, o pessoal aí que entende, sabe que para um homem, um padre, um freire, um santo, um ser que teve uma vida santa, para ele ser canonizado, existem fases, não é assim, opa, vamos canonizar ali o fulano e está tudo certo. Não. Existe todo um processo para o ser canonizado, né? Tanto é que, por exemplo, a gente tem alguns santos aqui no Brasil que não foram canonizados, por exemplo, porque eles não eram religiosos. Eles eram leigos, mas que tiveram uma vida como santo. Enfim. Então, existe um processo. Dentre as fases desse processo, tem algumas questões. Por exemplo, tem que ter sem números constatados, né? Não é aquela coisa, aconteceu um milagre na minha vida, não. Tem que ser milagres que foram investigados e constatados, né? Que realmente foram milagres. Ok? Existe, por exemplo, uma questão que uma parte física deste santo, desta pessoa, deste ser, precisa estar viva. Então, tem santos em que o sangue não coagulou, tem santos em que você olhando, eles estão sem passar pelo processo de mumificação, tá? Não foram mumificados, estão ali intactos. E aí, tem a parte de Santo Antônio que não se decompôs, que foi a língua, que essa está lá ainda, tá? Intacta, como prova da sua santidade. Então, e aí vem a história, né? Nesses 53 milagres que foram relacionados, investigados, né? Que realmente aconteceram, não tem nenhum milagre casamenteiro. Não tem nenhum milagre de casamento, gente. Olha só, olha a decepção das pessoas. Tem alguém querendo fazer uma perguntinha? Pode fazer, depois eu volto. Era justamente essa minha pergunta. Assim, da onde, no final das contas, ele vira um santo casamenteiro, afinal de contas? Porque ele não podia casar, né? Ele não fez milagre para ninguém casar, ele não fez nada disso, e como é que ele vira um santo casamenteiro? Porque ele ficava de leve trás para todo mundo e organizava as coisas? Porque ele tinha, né, a oratória. Ele conseguia convencer, e entre tantas coisas, ele conseguia dotes para aquelas mulheres que eram de famílias pobres e não tinham dotes para pagar para poder casar, que vocês sabem como funcionava na época. Uma coisa que Santo Antônio acreditava, é que casamentos tinham que acontecer por amor. Ou seja, já naquela época, a gente está falando de 792 anos atrás, tá? A gente não está falando de 100 anos, a gente não está falando de 200 anos. A gente está falando de 792 anos atrás. A situação. Então, ele conseguia, né, arrecadar esses dotes, ajudar financeiramente. Sabe aquela coisa? Tirava do rico para dar para a moça pobre para ela poder casar. Ele tinha umas... E não era só argumento, né? Ele era um estrategista. Por exemplo, um dos relatos que existem sobre isso, e isso é histórico, isso tem documentos a respeito, de uma determinada moça que ela queria casar, mas não tinha o dote, e tinha um comerciante da região que tinha prometido para Antônio uma determinada quantidade de dinheiro, não me lembro quantas moedinhas ou quantos dinheiros eram na época,
para a obra de caridade de Antônio. Só que esse comerciante esqueceu, né, de dar o dinheiro. Então, ele pegou, deu um bilhete para que essa moça fosse até o comerciante e pedisse dele que era para ele dar em dinheiro para ela o peso daquele papel do bilhete. E ele colocou na balança. E ele foi colocando dinheirinhos nessa balança, e ele foi colocando dinheirinho, para ele estava fácil, papel pesa nada, né? Então, sei lá, uma pataca, uma moeda, que eu não me lembro, não sei dizer o nome do dinheiro da época, que ele colocasse ali, pronto, já estava o peso do papel, concordam? Só que ele foi colocando a moedinha e quando chegou naquele valor exato do que ele havia prometido para Antônio, para as obras assistenciais de Antônio, a balança se equilibrou. E ele teve que dar o dinheiro para a moça, e era o dinheiro do dote para ela poder casar. Essa é uma coisa. A outra coisa é que ele também conseguia, diante dos governantes, né, do lugar onde existia a lei de proibição para casamento entre castas, ser extinguida. Então, também daí essa questão de casamento. E aí, tanto é que até hoje, gente, existe no dia 12 de junho, em Lisboa, o casamento coletivo, o casamento comunitário da igreja mais importante dedicada a Santo Antônio, né, na catedral, ou seja, sabe, sei lá, a Igreja Nossa Senhora do Brasil aqui? Então, né? Quem é que casa lá? Para quem sabe, para quem é bom entendedor, quem é que casa na Nossa Senhora do Brasil? Né? Só quem tem muito dinheiro, só quem, né? E lá não é diferente. Mas no dia 12 de junho é feita esta cerimônia de casamento coletivo para essas pessoas que não têm condições de se casar numa catedral, né? Do grau, da estirpe, da importância dessa catedral. Então, por isso, Santo Antônio é considerado, em essência, né, o santo casamenteiro. Aí a gente vai para as lendas, né, meu amor? Vai para os mitos, que aquela que botou... Eu odeio isso, gente, por favor, pode até ganhar não sei o que aí pelo feio. Oi, botou meu Santo Antônio de cabeça para baixo, dentro de um copo de cachaça, é a morte para mim. Tirou o menino Jesus do Santo Antônio, uma maldade sem fim, né? E aí tem as lendas, tem a lenda desta mulher que colocou Santo Antônio de cabeça para baixo, chateada, porque Santo Antônio não dava um marido para ela, colocou o Santo Antônio de ponta cabeça na janela, o copo caiu na cabeça de um soldado, ela foi socorrer o soldado, e aí pronto, casaram, né? E assim outras muitas lendas. Daí que veio a história de Santo Antônio casamenteiro. Mas, só para finalizar essa parte, então, quando Santo Antônio foi o santo que foi canonizado num tempo recorde, porque em um ano ele foi canonizado e recebeu, né, a sua patente, digamos assim, de santo. E a partir de então, Santo Antônio também tem uma denominação que chamam Santo do Mundo Inteiro, né? Porque a fama de Santo Antônio ela é enorme, e ela começou em vida, né? Então, a fama dele é enorme, porque ele praticou milagres, não depois de santo. Por exemplo, Santo Antônio, além de outras coisas, ele era um excelente médium, né? Ele era um excelente médium. Ele tinha uma das mediunidades mais raras, que é, por exemplo, a mediunidade de bilocação. Então, em vida, Santo Antônio estava em Pádua, né, celebrando uma Eucaristia. E aí, em determinados momentos, ele parou, né, pediu que os fiéis fizessem uma oração, e ele também entrou em um momento de contrição, né, para aquela oração, abaixou a cabeça no púlpito e ficou lá quietinho.
Neste momento, ele aparece em Lisboa, né, porque o pai dele estava sendo condenado à forca por matar um jovem. Santo Antônio chega em Lisboa, em pleno tribunal, fala que foi lá para provar que o pai dele não havia matado aquele jovem. Pede que os juízes o acompanhem até onde o rapaz está enterrado, ressuscita por alguns minutos este cadáver, para o cadáver dizer quem o matou. O cadáver diz quem o matou e ele livra o pai da forca. Antônio foi para um banquete, sabe aquele pessoal que eu falei para vocês, que não gostava muito dele? E não eram inimigos só que não estavam no clero, porque ele também tinha os seus inimigos no clero, porque ele pregava uma coisa, como nossa amiga aí falou, né, que os agostinianos tinham uma vida, né, bem confortável. E uma boa parte do clero tinha essa vida confortável e debatiam, né, essa forma de Antônio colocar o evangelho de outra maneira. Aliás, não era de outra maneira, mas colocar o evangelho de forma verdadeira. E aí, esse grupo os convida para debater sobre teologia, porque sabiam que ele não ia recusar o convite por conta do que ele mais gostava de fazer, né? Ele vai, e aí eles servem um jantar. E aí, quando eles servem um jantar, alguém fala para ele, olha, essa comida aqui foi feita especialmente para você, nosso convidado, papapá. Ele bate o olho na comida e ele pergunta, por que vocês querem me envenenar? Aí eles olham, e mesmo assim eles fazem pouco de Antônio. Mesmo assim eles fazem pouco. Eles falam que eles queriam que Antônio provasse que realmente ele era um filho de Deus, porque no Evangelho está dito que quando uma pessoa tem esta proteção divina, mesmo comendo uma comida envenenada, não morre. Então, Santo Antônio faz o sinal da cruz em cima da comida, sobre a comida, come e beleza. Não acontece nada. Assim como, eu estou falando de mediunidade, então ele teve ali o quê? Um aviso, uma premonição, né? Uma intuição, que é um tipo de mediunidade. A mesma coisa, existem muitos relatos de muitos biógrafos que falam, por exemplo, que ele, por várias vezes, foi tentado pelo demônio. Inclusive, eu não vou me lembrar, não vou me lembrar realmente onde é essa capela, onde é essa igreja, mas aconteceu, por exemplo, dentro de uma igreja, onde ele estava em momento de prece, né? E esse espírito demoníaco tenta tirá-lo daquela contemplação, colocando pensamentos não muito legais na cabeça dele. Ele sente, ele para de orar, e a única coisa que ele pede a proteção de Deus e faz o sinal da cruz no degrau em algum degrau onde ele estava, ele faz o sinal da cruz. O sinal da cruz está lá até hoje, porque, embora ele tenha feito só, né, com a mão, mas naquele momento foi cravado o sinal da cruz naquele lugar. Então, Santo Antônio foi um homem e um frei, né, fora da curva. Assim como a gente pode emendar aqui, tá? A gente pega o santo casamenteiro e por que ele é o santo das coisas perdidas? Tá? E aí agora a gente faz o contrário. A gente não é que vai do mito, isso realmente, né? Isso foi comprovado que aconteceu, mas aí a gente faz um pouquinho a coisa inversa. Santo Antônio, como eu falei para vocês, extremamente estudioso, ele tinha um breviário. E neste breviário, ele anotava as suas reflexões mais importantes, né?
ele colocava neste breviário as informações que ele, né, ele retirava daquilo que ele lia, das conclusões que ele tirava dos seus pensamentos, das suas filosofias, etc. e tal, e colocava nesse breviário. E aí, um dia, um noviço fugiu do mosteiro e levou o breviário de Santo Antônio, que para ele era muito caro. A roupa, o sapato, né, as sandálias franciscanas, né, não eram tão, porque ele era super simples. E aí ele pegou, se ajoelhou e fez uma prece, um responsório. Depois a gente pode falar sobre o responsório, que é uma coisa legal também. Ele fez um responso, e aí este noviço ficou extremamente perturbado, porque estava roubando o breviário de Antônio, e voltou para o mosteiro, pedindo perdão a ele e devolvendo o breviário. Mas quando a gente sai, né, dessa coisa comum, que é um caderninho com anotações importantes, a gente entende que Santo Antônio, ele restitui em nós, por exemplo, aquilo que a gente perde no nosso caminho de santidade, como ele falaria, né? Que a gente perde a nossa fé, quando a gente perde a esperança, quando a gente se perde da gente mesmo. Então, a gente pede para que Santo Antônio nos restitua essas coisas que a gente foi deixando no caminho por conta das vicissitudes, enfim, dessas coisas loucas que nos acontecem na vida. A primeira metade do mistério está resolvida. E agora, o que é uma trezena? E aí precisaria ser explicado, né? Como é que começou-se a rezar para ele depois? E aí a pergunta que alguém fez no chat, que é como é que isso veio para o Brasil? Bom, sendo um santo português, né? Tendo a nossa colonização, os franciscanos foram fortes aqui, né? Tanto quanto os jesuítas, embora, né, tenha aí uma... Enfim, então Santo Antônio, ele chega... Inclusive, Santo Antônio, ele entra aqui, ele já... Depois de morto, Santo Antônio foi também condecorado como militar, né? O que o pai dele tanto queria que ele fosse, ele foi depois de morto. Por quê? Porque os soldados, eles precisariam de um santo que devolvessem para eles coisas perdidas. Inclusive o quê? A coragem e a fé para ir à luta. Então, eles foram introduzindo, né, estes nos exércitos. Então, quando se chega aqui no Brasil, ele chega também, assim como São Jorge, como um santo mais ou menos ali, né, protetor também dos soldados. E ele entra no Brasil também, porque assim, o que a gente está falando? A gente está falando de um santo, lembram? Santo do mundo inteiro. Um santo que ele é, assim como São Jorge, é reverenciado em várias religiões, não só no catolicismo, né? Ele é reverenciado, inclusive ele chega no Brasil como um santo muito popular, por conta das simpatias, por conta dessa fama de casamenteiro, por conta dessa fama de coisas perdidas, né? Isso é muito popular, isso está muito junto ao povo. Né? Santo Antônio, ele é um santo do povo, ele é um santo dos humildes, dos pobres, dos menos validos, né? Então, assim, ele chega e quando ele entra no Brasil, ele também chega como um santo popular, um santo que ele não está distante, ele está próximo, porque ele sabe o que é fome, ele sabe o que a guerra traz, ele sabe o que é humildade, ele sabe o que é a doença, né? Então ele chega como um santo muito próximo, muito igual, né?
Por exemplo, a gente fala, né? Santo Agostinho. Santo Agostinho está lá. É o grande teólogo, embora Santo Antônio também seja doutor da igreja. Mas esse doutor da igreja não é o que a maioria dos devotos conhecem dele. Né? O que o povo conhece é o pão dos pobres. É o outro lado. Então, ele chega no Brasil dessa forma. E como? E aí, para a gente também falar da trezena, e para a gente falar deste santo aqui no nosso Brasil, para vocês terem ideia, até 1500 e um pouquinho, nem chegou a 1600, já existiam mais de 14 conventos franciscanos no Brasil. 8 tinha nome do Santo Antônio, 4 estavam no Nordeste. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando, quando nós chegarmos lá no final e formos falar por que nós, da Senzala do Amor, fazemos a trezena, é preciso entender a força desse santo no Nordeste, onde nasce um culto chamado Tradição de Jurema Sagrada, e que, com todo respeito, eu acho válido que hoje haja um movimento de descolonização dessa tradição, mas ela não, em algumas raízes, em algumas folhas, ela não deixa de ter a piedade popular ou o catolicismo popular como um sustentáculo dela. E é aí que Antônio entra, porque nas tradições de Jurema Sagrada, nessas raízes onde Cristo é uma figura importantíssima, obviamente, onde Nossa Senhora é a madrinha do culto, então os santos estão presentes. E aí, cada casa, né, cada templo que trabalha com a Jurema tem o seu santo, um santo padrinho, ou uma santa, ou uma madrinha. Nossa Senhora é a madrinha do culto inteiro, e cada templo aqui, cada lugar onde se trabalha com a Jurema Sagrada, não necessariamente todas, tá? Porque aí a gente tem uma rama que ela não traz isso. Mas, como a Jurema Sagrada ela nasce, quando entra aqui a colonização, quando entra aqui a bruxaria ibérica, e une tudo num culto junto com os índios, porque aí se percebe semelhanças, né, de culto, semelhanças de rituais, né? Quem é que dança no entorno de uma árvore? Quem é que reverencia uma divindade como deusa? Né? Quem é que tem uma bebida sagrada? Né? Então, se conversam. Então, Santo Antônio, quando ele tanto é também que não é só na Jurema Sagrada, mas se a gente for ver, Santo Antônio ele é sincretizado com Ogum e sincretizado com Exu. Olha só, então, não só dentro da Jurema Sagrada, mas ele também vai depois entrar para o culto de nação, ele vai também, né? Se bem que na Jurema não há sincretismo, tá, gente? Há uma diferença aí. É santo mesmo, é o Santo Antônio. Não é, ele não está sincretizado com orixá nenhum, até porque na Jurema a gente não trabalha com orixá. Então, é um santo que ele se torna o quê? Popular, porque ele é muito próximo, ele é muito querido, que nem São Jorge. São Jorge, né? E aí, a gente parte para a trezena, porque uma das devoções a Santo Antônio é justamente a trezena de Santo Antônio, que ela foi instituída, ela começa, na verdade, como uma novena, não como trezena, ela começa como 9 dias. Uma mulher precisava muito de um milagre, muito, né? E aí, ela vai e faz a novena para Santo Antônio. Ela fala assim, olha, Santo Antônio, eu vou fazer a novena porque eu quero muito esse milagre. Né? Se eu não estou enganada, é porque tem assim, várias versões, mas a versão que é mais comum é que ela queria engravidar. E já tinha passado muito tempo e não conseguia, enfim. E ela pede para Santo Antônio engravidar. E aí ela faz a novena e ela alcança esse milagre.
E esta mulher, ela consegue, né, através do milagre dela, tocar muitas pessoas que começam a fazer a novena também. Só que em determinado momento, como Santo Antônio morreu no dia 13 de junho, né, eles acham por bem, entendem a coisa do popular, a coisa do próximo, eles entendem que eles podem trazer os dias os dias que são ali, que fazem, que é a chegada do desencarne dele, para esta oração. E aí começa-se a fazer, não 13 dias seguidos, mas 13 terças-feiras. E foi assim que e aí eu tenho uma história particular com Santo Antônio, se me permitem contar, né? Porque toda devoção, ela começa com uma história, né? Ela não começa do nada. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito limitada nas ciências exatas, sabe, gente? É triste, é feio falar, mas é verdade. Então, eu sempre tive muita dificuldade com as ciências exatas. Matemática, Senhor da Glória. E aí, eu tinha 13 anos. Só para ilustrar, a minha família mineira de Belo Horizonte, católica apostólica romana, assisti missas em latim com mamãe às 6 horas da manhã, né? Meu nome é Rita Andréia de Cássia, porque fui dada como afilhada para Santa Rita de Cássia. Olha, né? É muito santo da vida. E aí, a minha mãe me viu em desespero. Com 13 anos, eu estava em recuperação em matemática. E eu nunca tinha ficado de recuperação na minha vida. Aquilo, gente, aquilo era um horror, aquilo era uma vergonha para mim, para a família, entendeu? Na minha cabeça, né? Aquilo não podia acontecer, eu não podia ficar de recuperação, e eu entrei num desespero. E a minha mãe chegou para mim e falou assim: minha filha, é o seguinte, você não é burra. Você não é burra. O seu problema é que você fica nervosa. Embora São Geraldo, vai pegando a visão aí, embora São Geraldo seja o santo dos estudantes, faz aqui, a trezena para Santo Antônio. E ela me deu o folhetinho dela. Então, hoje, quando alguém me pergunta, porque a trezena tem várias versões, esta versão, eu estou com 60 anos, tá, gente? Então, há 47 anos, eu faço a mesma versão, e é essa versão que eu passei para frente. A versão das mais antigas, eu acho, né? Porque hoje eu não posso nem pegar no folhetinho, porque o papel quebra. E aí, eu fiz, né, ali a trezena para Santo Antônio, só que ela falou assim, minha filha, e foi muito engraçado, porque quando ela me deu, ela fazia a trezena às 13 terças-feiras, como era o original da coisa. Só que eu não tinha tempo, né? Concordam? Quando eu entrei no desespero, eu já estava ali estudando e a prova já estava chegando. E aí, aí ela falou assim, olha, faz o seguinte, faz os 13 dias seguidos, não faz 13 terças-feiras. E eu fiz. No 13º dia era a prova. Gente, nunca tirei 9,8 de novo em matemática. Nunca na vida. Mas também não importunar o santo toda vez que eu tivesse dificuldade, né? Não ia fazer isso. Então, assim eu conheci a trezena de Santo Antônio, né? Pela devoção da minha mãe. Inclusive, às terças-feiras, a minha mãe, mineira, carnívora, né? Adora comer carne. Nossa, mamãe nos dias de hoje ia sofrer, né? Assim, porque e a mamãe, se não tivesse carne no almoço e no jantar, não tinha comida. Podia ter arroz, feijão, salada, legumes cozidos. E toda terça-feira a minha mãe não comia carne por conta da promessa que ela havia feito para Santo Antônio de não comer carne, porque para ela não comer carne era um sacrifício, né? Então, ela não comia carne. Eu já vou de encontro a esse negócio de promessa, tá, gente? Eu acho que promessa tem que ser coisa boa, coisa alegre, porque o santo não quer coisa triste da gente, não. Inclusive, Santo Antônio era alegre. Então, eu conheci a trezena neste meu momento. Eu tinha 13 anos de vida, só fui pensar nisso depois, né? Eu tinha 13 anos, e a partir de então, ele se tornou um santo da minha devoção. Aí, eu cresci um pouquinho mais, e quando eu estava mais velha, eu queria ser o quê? Freira, né?
Eu queria ser freira. E aí eu comecei a dar aula em escola católica e comecei ali querer me interessar por uma vida e queria ser franciscana, né? Não deu muito certo, na verdade, os salesianos me aceitaram melhor do que os franciscanos, mas também não fiquei nenhum, pronto, virei macumbeira e está tudo certo. Aí, virando macumbeira, eu vou já chegar na explicação da coisa da trezena. Virando macumbeira, virando umbandista na época, ainda não era da Jurema, tá, gente? Então, aquilo que eu falei sobre Jurema para vocês, na minha vida ainda estava no passado. Ainda estava no futuro, não havia chegado. Bom, casei, meu primeiro ex-marido, e aí nós abrimos um terreiro, um templo, né? E o meu primeiro ex-marido, ele trabalhava com o senhor José Pilintra, que em vida foi devoto de Santo Antônio. 1 ano, 2 anos, 3 anos de terreiro, o Zé Pilintra chegou e falou assim, então, sabe aquela coisa que a dona Andréia faz, a trezena de Santo Antônio? Traz isso para dentro do templo, traz isso para dentro do terreiro, chama os médios, senta todo mundo, vamos rezar a trezena de Santo Antônio. E daquela forma, porque assim, depois dos meus 13 anos, todo ano eu fazia, mas eu fazia às 13 terças-feiras, tá? Como era a coisa original. E aí ele pediu, olha, como 13 terças-feiras vai ser um pouco mais complicado, né? Por conta da vida das pessoas, da vida corrida das pessoas, faz do dia 1º ao dia 13 de junho. E aí nós começamos a fazer a trezena nesse formato. Só que lá em Manaus, no Amazonas, nós rezávamos, nos reuníamos os 13 dias. Do dia 1º até o dia 13, todo mundo ia para o terreiro e a gente rezava aquela trezena original que eu tinha recebido da minha mãe. Então, a trezena, ela nasce lá depois de Santo Antônio Santo, por conta de um milagre, ela vira devoção mundial, porque todo mundo conhece, quer dizer, nem todo mundo, mas quem está no meio católico, ou pelo menos nas umbandas, ou nas juremas, as pessoas têm essa devoção da trezena, né? E aqui em casa, ela é o ponto alto da nossa espiritualidade. Por quê? Quando eu fui consagrada, e quando a casa recebeu, né, a Jurema enquanto assentada, né, no templo, a gente tem que ter um padrinho ou uma madrinha. E eu juro, gente, que na minha cabeça era assim, Santo Antônio é o meu santo de devoção. Inha Chica vai ser a santa da casa, a madrinha da casa. E na hora, cadê? O nome da Inha Chica não veio. Quando eu vi, eu já tinha falado de Santo Antônio, e Santo Antônio é o patrono da nossa Jurema, é o padrinho da nossa Jurema, como nós chamamos. Então, foi assim que nasceu a trezena. É fantástico. E agora a pergunta mais importante: como é que a gente participa? Ok. Então, vamos lá. Na nossa casa, como nós fazemos? No dia 1º de junho, existe o envio. O envio é o quê? É quando nós vamos enviar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e vamos fazer a trezena pela primeira vez. Então, não tem desculpa para quem realmente quiser fazer a trezena não fazê-la. Não tem desculpa. Por quê? Você pode vir até o templo, né, no dia 1º, às 20h30, e rezar conosco, onde você vai receber a sua velhinha consagrada, que cada ano muda de cor, que cada ano tem símbolos um pouco diferentes. Esse ano está tudo no azul, e não é nada combinado, tá, gente? Tipo assim, esse ano vamos fazer tudo azul. Não. Tem a nossa afilhada, a Silvia, que faz umas artes maravilhosas. E eu falei, Silvinha, né? Faz aí a nossa arte de divulgação da trezena. Quando ela viu, ela falou assim, nossa, tá tudo azul. E eu já tinha pedido para fazer a vela desse ano, que era azul e prata. Então, tudo azul. Então,
No dia 1º, que é o dia do envio, você pode vir até o Templo Universalista Senzala do Amor, que está situado na rua João Gaspar 370, no Jardim São Luís, e rezar conosco. Ok, você mora longe, né? Você mora aqui, você mora distante, você não tem problema, porque o envio ele vai ser transmitido pelo Instagram. Então, de onde você estiver, você pega uma velinha azul, né? Você receberá depois, a partir de segunda-feira, a gente vai divulgar o PDF da trezena, como nós rezamos há mais de 40 anos, ok? E você vai receber também um tutorial, como rezar bonitinho, como é que acontece, porque tem um jeitinho para rezar. Você acende a velinha, você reza, todas as 13 ejaculatórios, reza tudo bonitinho, depois você apaga, e depois você vai, né, de novo. No último dia que essa velinha vai queimar até o final. Tá? Tá. Mas eu não posso rezar às 20h30. Eu não posso assistir pelo Instagram porque eu estou estudando, porque eu estou trabalhando, porque eu estou no trânsito, porque eu estou, né? Enfim. Então, após as 20h30, você vai pegar esse tutorial, vai pegar lá bonitinho o documento PDF de como da trezena, e aí, no horário que você puder, você vai parar e vai fazer essa oração e vai compor esta egrégora que a cada ano se torna mais forte. Este é o 1º dia, ok? Depois do 1º dia, os 11 dias que seguem, você vai, se puder, parar às 20h30 para rezar todo mundo junto, beleza. Porque, pensa, gente, é uma corrente forte, né? Todas as... É só a gente pensar, não só na trezena, mas, né, em qualquer momento assim, milhares de pessoas, milhões de pessoas, rezando a mesma coisa, rezando, fazendo o mesmo rito, no mesmo horário, olha a força que isso tem, não é verdade? Então, você vai, se puder rezar às 20h30, beleza? Se não, reze naquele horário que você puder, né? Ok. No dia 13, nós vamos ter uma missa celebrada pelo Dom Aloísio, né? E esta missa, o endereço vai ser divulgado depois, porque a gente teve que providenciar um lugar maior, porque no nosso terreiro, que é Coração de Mãe, que é pequenininho, não cabe todo mundo. Então, no dia 13, a gente encerra a trezena com uma celebração eucarística muito linda, que para a gente é a força da nossa, né, das grandes forças que sustentam a nossa casa. Fantástico. E dá tempo de escrever e acompanhar qual que é o Instagram, como é que a gente acha vocês? Porque já é nessa semana. Se você está assistindo agora no YouTube ao vivo, a gente está passando esse vídeo, é nessa quinta-feira, né? Dia 1º. Dia 1º, próxima quinta-feira. Então você tem que ficar esperto já. É a Senzala do Amor, né? Templo, Escola Senzala do Amor. Então, lá tem todas as divulgações, tem todas as informações, tanto tem a Macaia Santa também tem as informações, e no meu perfil pessoal, no Deia Filha d'Água. Fantástico. A gente vai divulgar isso, vamos fazer também junto pelo meio, a galera vai aderir em peso a isso aí. Eu poderia complementar com algumas coisas? Claro, aqui você não pede, você manda. A gente falou tanto de Santo Antônio e a gente deixou de pontuar umas coisas importantes, né? Assim, que ele traz para nós em formas de símbolo, e que para a gente se torna pautas de como viver, né? essa ligação com Santo Antônio. Então, a gente falou do Santo Antônio casamenteiro, a gente falou desse Santo Antônio, né, que tinha uma mediunidade maravilhosa, e aí eu esqueci, por exemplo, de dentro dessa questão da mediunidade de Santo Antônio, de falar
uma coisa assim. Santo Antônio, ele conversava com o menino Jesus, né? Tem uma coisa interessante que é assim, quando eu perguntei uma vez, Zé Pilintra pediu que eu estudasse sobre Santo Antônio. E aí, quando eu me deparei com o sincretismo dele com o Exu, eu falei, gente, então, que eu sou uma pessoa meio lenta, tá? Para perceber algumas coisas. A primeira coisa que eu fui fazer foi observar a imagem, né? Porque quando você fala, São Jorge sincretizado com Ogum, você vê o tamanho da espada de São Jorge, está ali o Ogum. Eu olhava a imagem de Santo Antônio, eu falava, meu Deus, onde está Exu nesse homem? Né? São Pilintra, que é assim, uma entidade muito objetiva, para não dizer curta e grossa, pegou e falou assim para mim, então, a língua também pode ser uma espada. Né? Oh, que delícia! Beleza. Partindo daí, né, eu trouxe essa informação que, né, Santo Antônio é muitas coisas. E aí, dentre essas coisas, essa questão dele falar com o menino Jesus é também um tipo de mediunidade. E aí, Santo Antônio foi para alguma cidade fazer não sei o quê, alguma missão, e ele ficou hospedado numa fazenda. De noite, o dono lá da fazenda levantou para fazer não sei o quê, e aí ele viu uma luz muito intensa no quarto onde Antônio estava hospedado. E ele falou assim, nossa, mas aquilo ali não é vela, aquilo ali não é uma tocha, aquilo ali não é fogo, né? Que luz é aquela? E aí, muito curioso, ele foi para a brechinha para olhar, né? E aí ele se espantou, porque Santo Antônio estava segurando o menino Jesus no braço e batendo um papo assim com o menino Jesus, olha que inveja, batendo um papo com o menino Jesus de boa. E aí, no outro dia, ele pegou e falou para o Antônio, né? Nossa, eu vi. E ele Santo Antônio pediu que este fazendeiro guardasse esse segredo, porque ele sempre falava com o menino Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha a imagem de Santo Antônio, ele tem um menino Jesus no braço, uma criança, né? Um menino Jesus no braço, e ele carrega os lírios no outro. Os lírios é o símbolo desta santidade de Antônio. Antônio foi casto de fato. Antônio nunca teve contato com nenhuma mulher. Mas esse lírio não é sobre castidade, sabe? É sobre esta outra pureza que não é do corpo físico. Porque isso também não era importante para Antônio. Foi uma escolha dele ser casto. Mas não era o alto grau de importância. Então, todas as missas, né, todas as celebrações, mesmo aquelas que eu mesma celebrei, porque não tinha um padre, porque não tinha, né, a pessoa certa para fazer aquela celebração, eu aprendi a fazer a bênção dos lírios e a bênção dos pães. Os lírios, para as pessoas levarem para suas casas, para que nunca falte a elas esta pureza de alma que vai de encontro com o quê? Com as coisas perdidas, para que nunca falte a fé, para que nunca falte a esperança, para que nunca falte a certeza de que tudo que nos acontece para o nosso melhor e que tudo passa, né? E os pães, para que nunca nos falte o alimento, a comida, o que é material. Então, existe, quando se fala, né, Santo Antônio, pão dos pobres, e aí tem também um milagre bem legal sobre os pães, né, que ele doou os pães tudo para os pobres, e aí, quando o cozinheiro viu que os pães para a janta dos freis não estavam lá, entrou num desespero, Santo Antônio falou para ele, não, vai lá e olha direito, porque eu acho que você não olhou direito. E quando o cozinheiro chegou lá, tinha muito mais pães do que os pães que o cozinheiro tinha feito para o jantar dos freis. Então, é isto. Aqui no Brasil, nós temos por hábito pegar este pão que foi abençoado e colocar na nossa latinha de arroz. Em Lisboa,
todo o tempo em frente à Catedral de Antônio, se vende os pães, né? E assim, é um pão, gente, que incrivelmente ele não cria bolor, tá? Ele não mofa, né? Nem os nossos e nem os de Lisboa. Então, as pessoas têm por hábito comprar esses pãezinhos, né? Fazer fatias mais fininhas, porque ele está um pouco duro por conta do tempo, mas não está estragado, amolecer num leite ou num chá e comer como remédio, como alimento para a alma, né? Então, eu achei assim, importante falar sobre isso, porque para a gente ter essa dimensão da grandeza do Espírito de Santo Antônio, né? Aquele que alimenta a nossa alma e que nos ajuda também a alimentar o nosso corpo. Odeia, que aula. Hoje foi fantástico. Vou chamar o pessoal. Paulo Jacobino, começa de trás para frente aqui. Suas considerações. Bem, Déia, primeiro, antes de mais nada, obrigado. Eu não sou católico, não conhecia tanto assim a história de Santo Antônio. Muito obrigado por trazer essa história para a gente e trazer reflexões, né, sobre coisas que a gente pode abrir mão, buscar a nossa verdadeira vocação, buscar aquilo que está dentro de nós mesmo, que é fundamental ter esse autoconhecimento. E para quem quer buscar o autoconhecimento, dá uma olhada no canal do Pedra de Afiar no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Lá, toda semana, a gente tem 3 vídeos lançados inéditos que vão te ajudar a conhecer temas dos mais diversos, como magia, religião, psicologia, mas principalmente te ajudando nessa jornada de autoconhecimento. Pedra de Afiar. Te encontro lá. Robson Belli, considerações finais. Bom, quero agradecer, né? Muito obrigado pela aula. E, bom, eu vou alfinetar a galera, que é alguma coisa que eu gosto de fazer no final. Se você aí é praticante de magia e acha que orar é perca de tempo, eu tenho que te lembrar que as suas conjurações mágicas não passam de orações. E eu estou aqui para apresentar 2 livrinhos de um autor chamado Joseph Lisiewski. E ele fala sobre a importância do magista orar pelo menos 1 hora por dia fora dos seus rituais. Então, se você acha que orar, fazer novena, trezena, esse tipo de coisa é perca de tempo, eu acho que você está estudando magia errado, amigão. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de magia enoquiana, enoquiano.com.br, acesse lá. Quase todo mundo é bem-vindo, porque nós praticamos banimento constantemente. Um abraço, pessoal. André Correia, suas considerações finais. Déia, muito obrigado pela generosidade. Eu, pessoalmente, agradeço por você jogar luz sobre a sombra da minha ignorância sobre o assunto. Como pagão, os assuntos relacionados ao cristianismo acabam passando muito longe de mim por negligência. Então, foi uma aula incrível, só tenho a agradecer. Obrigado de coração. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre bruxaria e paganismo, a Conexão Pagã está todas as segundas-feiras às 21 horas no YouTube. Então, entra lá youtube.com/Conexão Pagã. Toda segunda um assunto diferente. E se você quiser entrar em contato com a gente, @Conexão Pagã no Instagram. E é só mandar mensagem que a gente responde no dia. Beijo para vocês. Até mais. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. E aula? Começou com uma aula de história fantástica, adoro. A história do santo foi interessante, eu gostei. O ritual até interessante, 8h30 do dia 1º até o dia 13, para quem ficou 49 dias orando. Moleza. Gostei bastante. E, assim, recomendo catarse.me/TDC. Você vai ajudar a fazer essa revista, você vai receber em casa, tá? Uma pessoa aqui na capa fazendo uma oração. E você vai fazer parte
de um grupo de Telegram, onde tem bastante coisa interessante, um pessoal bacana, vai poder fazer parte dessas gravações aqui e vai fazer parte de várias coisas. Então, recomendo catarse.me/TDC. Odeia, deixa eu te agradecer também. A gente fala que quando a gente chama os convidados, que a gente mais gosta é quando o convidado está falando e o olhinho brilha. Ter você aqui no programa é fantástico, porque dá para ver como você ama o que você faz e como é maravilhoso escutar você falando, né? Então, suas considerações finais. Então, eu estava aqui pensando o quanto nós somos pequenininhos diante da grandeza de Antônio, né? Porque tudo bem que Antônio escolheu ser um freio. E nós não precisamos escolher ser nada para a gente compreender que somos todos um, que tudo tem sua importância, que tudo tem a sua grandeza, e que nós nos tornamos cada vez menores quando a gente faz essa separação, né? Quando o que o outro faz ou no que o outro acredita é menos do que o que eu acredito ou menos do que eu faço. Então, vocês falaram, né, aí em oração, e orar nada mais é do que conversar com o coração. E coração, a gente conversa de coração para coração, e não importa, né, que coração é esse, porque é algo que significa que é vida, que é pulsante. Então, eu estava aqui pensando que Antônio trouxe, e aí isso aí, né, Antônio trouxe para mim ele me libertou um tanto quanto da minha vaidade e da minha arrogância. Ele me ensinou, ainda sou, né? Mas ele me ensinou que o caminho da humildade, e veja bem, né? Ser humilde não é ser um cordeiro na frente de um leão, e muito menos ser um leão na frente de um cordeiro. Ele me ensinou sobre humildade, né? Que é a gente colocar não só os nossos pés no chão, mas também colocar a nossa testa no chão, ou se não o nosso corpo inteiro, e conversar de coração para coração com esse grande útero que é a Mãe Terra. Então, Antônio, ele trouxe isso para a minha vida, trouxe essa luz, né? E aí eu diria como Betânia, o que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? E só para encerrar, é mesmo, de fato, uma frase de Santo Antônio que eu gosto muito, né? Que ele fala que é só por meio da caridade que nós podemos viver verdadeiramente na alegria. E quando ele fala de caridade, não é dar aquilo que nos sobra, é compartilhar aquilo que nos falta. Gratidão, que Santo Antônio nos abençoe. Odeia, maravilha. Eu estou vendo que tem um monte de gente nova aqui no canal. Então, Projeto Mayhem, né? @Projeto Mayhem no YouTube. Essa é a entrevista número 428. Então, lembra, a Déia foi uma das primeiras que veio aqui no tempo da pandemia, lá atrás, quando era tudo mato, não tinha todo esse monte de gente. E a gente acabou dividindo, a gente já entrevistou mais de 400 pessoas. Então, se você curtiu a palestra de hoje, você aprendeu, foi bacana, a gente tem 400 palestras sobre Jurema. A Déia, inclusive, tem 2 aqui de Umbanda também. A gente tem Quimbanda, Umbanda, Candomblé, Hermetismo, maçonaria, astrologia, tarô. E você imaginar de gente bacana, gente inteligente, explicando e tirando dúvida e colocando filosofia. Eu já perdi a conta de tudo que a gente fala, né? Cada 2 vezes por semana tem uma palestra desse nível. E a gente está dependendo do boca a boca agora, porque o YouTube resolveu que ele não distribui mais, né? A gente fica 1h30 falando um negócio profundo, bacana e tal, e eles só distribuem dancinha de 10 minutos agora. Então a gente conta com vocês. Então segue o canal, aperta o sininho, acompanha a gente, dá uma fuçada que tem muita coisa boa aí no canal. Brigadão, Déia, valeu, Robson, André, Rodrigo, Paulo e vocês que assistiram com a gente. Até o próximo Boteco dos Illuminati.